Oi gente, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui com uma missão muito importante. Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, também deixa o seu joinha ali embaixo e ativa as notificações porque isso é muito importante. Pois muito que bem, hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre Luzes do Norte, da Juliana Domingues. Este foi um livro assim que tocou meu coraçãozinho, foi uma história super gostosa e eu separei 5 motivos pra vocês também lerem Luzes do Norte. Para começo de conversa, Luzes do Norte é uma fantasia nacional que tem personagens assim incríveis e aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Dimitra. Ela é uma caçadora, mas não qualquer caçadora. Ela nunca errou um alvo e ela vive junto com o irmão dela, que é o Igor. E esses personagens, eles não são personagens adolescentes, tá, gente? Os personagens têm mais de 20 anos, então já é bom avisar vocês que não é uma história assim de fantasia comum. A história começa quando a Dimitra é chamada pela família mais rica do cantão da Romândia, os Von Wintermer, para uma conversa. E nessa conversa, o pai da Aurora acaba pedindo para que a Dimitra cuide da filha dele, que ela sirva como uma espécie de guarda-costas. Algo mais ou menos nesse sentido para simplificar para vocês. Só que a gente acaba descobrindo que o Igor, o irmão da Dimitra, ele tem uma paixão assim muito grande pela Aurora. E aí o que acontece? Ele faz com que a Dimitra tente servir como um cupido para apresentar os dois e fazer com que eles se conheçam, desenvolvam um relacionamento e quem sabe esse relacionamento evolua para algo mais sério. E num primeiro momento a Dimitra pensa, tá ok, tá tudo bem, vou tentar fazer com que a Aurora e o Igor se conheçam e aí eles decidem o que vão fazer. Mas a percepção da Dimitra começa a mudar quando ela se vê muito envolvida com a Aurora, elas estão compartilhando segredos, algumas mentiras, alguns medos e aí talvez a Dimitra descubra que ela tem uma paixão também pela Aurora. E do outro lado, a gente tem um monstro atacando crianças em Neron-Salem, mas ninguém sabe quem é e o que é esse monstro. Então a gente tem essas duas histórias acontecendo ao mesmo tempo e vai chegar um momento em que as duas histórias vão se unir. De forma resumida, é mais ou menos isso que eu posso dizer para vocês sobre Luzes do Norte sem entrar em spoilers. Então se você quiser saber um pouquinho mais, quiser ler, o link tá aqui na descrição. O motivo de número 1 tem relação com a narrativa e com a velocidade da história e eu acho que ele vai agradar bastante vocês porque Luzes do Norte é um livro super rápido de se ler, que você consegue ler assim em um dia, em algumas horas, inclusive, porque ele tem poucas páginas e a narrativa da Juliana é uma coisa assim tão gostosa que aproxima muito a gente da história, então você não consegue largar. Isso não quer dizer que a história não tenha falhas, tem algumas coisas que eu não gostei muito, mas eu vou comentar um pouquinho mais pra frente com vocês, porém tem outras coisas que eu gostei bastante. E o ritmo da história foi um deles. Então assim, se você gosta de histórias rápidas, que dá pra você ler em um dia, que dá pra ler no final de semana, sem ficar pensando muito, Luzes do Norte é uma boa pedida. Outra coisa que eu gostei muito, e é o motivo de número 2, é a narrativa. A narrativa da Juliana é uma coisa tão gostosa, gente, que em alguns momentos eu me sentia abraçado pelo texto dela. Eu olhava pro texto e eu ficava assim, meu Deus, que narrativa boa, que forma legal de contornar as ações dos personagens. Os diálogos desse livro são muito bons também. Então se você gosta desse tipo de narrativa que te envolve assim e que faz você esquecer do mundo por um tempo, leia. O motivo de número 3... ele é um motivo que dividiu muito o meu coração. Então assim, eu vou deixar pra vocês escolherem se ele é um motivo positivo ou um motivo negativo. Mas eu acho que eu tenho que falar isso pra vocês de qualquer forma. Que é em relação ao plot do livro. Ele é um livro de fantasia. E fantasia, geralmente, a gente espera que seja um mundo mais complexo. Um mundo que você termine a história em uma batalha, por exemplo. Mas isso é um pensamento que a gente tem e que nem sempre a gente precisa ter em uma história. Então Luzes do Norte é uma fantasia com romance, mas que não tem tanta coisa assim que vai chocar vocês. E eu falo no sentido de, sei lá, você chegar no final esperando que vai ter um plot twist que vai destruir a sua mente e vai fazer você ficar pensando sobre isso horas e horas. Não, é uma história muito simples. O enredo de Luzes do Norte, da parte de fantasia, pelo menos, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito sutil. E eu acho que a graça do livro
tá nisso. E eu falo isso porque se você é o tipo de pessoa que não gosta de histórias simples, que fica assim um pouco entediado com a simplicidade das coisas, esse livro talvez não seja pra você. Mas os plots são super simples, são coisas que são solucionadas de uma forma muito rápida, não tem um mistério tão grande assim. E desde o início eu não esperava que a história tivesse uma resolução simples. A gente ainda tá conhecendo aqueles personagens, o mundo. E falando em mundo, a magia foi algo que eu esperava que me conquistasse mais, sabe? Que tivesse um desenvolvimento maior desse lado mágico, mas não é algo assim que é explorado. O motivo de número 4 é o seguinte: Luzes do Norte é uma releitura dos mitos do lobisomem, então se você gosta desse tipo de história, você vai se envolver muito com esse livro. Eu acho que foi uma coisa que no início não estava tão clara pra mim, mas que depois, com o passar das páginas, eu fui fazendo essa relação. E por último, mas não menos importante, o motivo de número 5 tem a ver com a representatividade. E nessa história a gente tem todo tipo de representatividade, a começar pela personagem principal, que é uma personagem não branca. E o mais legal pra mim foi ver como a autora trabalhou com sensibilidade algumas coisas na história, principalmente a bissexualidade dos personagens, como isso é afirmado o tempo todo na história, e como este mundo que ela criou é um mundo que vê as coisas de uma forma muito simples e não deturpada. É super importante a gente também ressaltar o trabalho de leitura sensível que foi feita nesse livro. Eu acho que está muito evidente em como a Gil acertou em vários pontos nesse sentido. O livro tem uma diagramação assim muito perfeitinha, vocês vão amar, tem vários detalhes super legais. E assim, gente, é uma história para você que quer se divertir, tem várias passagens engraçadas, tem piadas muito boas, tem personagens super cativantes e é aquele livro leve que você precisa assim para encaixar no seu dia a dia quando você tá lendo livros muito pesados. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre Luzes do Norte. Foi uma leitura que eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas, então assim, é uma boa nota, é uma história que me conquistou e eu só esperava, eu acho, um pouco mais de densidade na parte de fantasia, que é algo que eu amo bastante, mas pra mim, assim, no final eu acabei aceitando, então tá tudo certo. E pra finalizar, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativar as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!